Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Português Gramática. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as classes gramaticais, tá bom? Hoje nós vamos estudar o verbo. Vamos lá? Gente, o verbo uma classe de palavras dentre as muitas outras da língua portuguesa. É ele que apresenta as noções de ação, estado, fenômeno da natureza e também de processo. Em quase todas as construções gramaticais que criamos, utilizamos algum verbo. Por isso, para saber como ele é formado e como funciona, vamos explorar diversos caminhos. E é verdade, gente, praticamente toda frase que a gente fala, a gente utiliza um verbo. A gente não para analisar, né? Ah, eu usei um verbo. Mas certamente tem um verbo ali nas frases que a gente fala, né? Por exemplo, ai, tô cansado, tô cansada. Esse tô, né? Que na verdade é estou, é um verbo, do verbo estar, certo? Então, em praticamente todas as frases que a gente escreve ou que a gente fala, tem um verbo. Então, o verbo é aquela classe de palavras que está presente em praticamente todos os enunciados que nós produzimos no dia a dia. O verbo é uma palavra que exprime um fato, geralmente uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno natural, e localiza-se no tempo. Exemplos: minha avó fez um bolo. Esse fez, né, é do verbo fazer. Está conjugado aqui, né? É uma ação. Ela fez um bolo. Então, ela realizou uma ação. Maria está cansada. Esse estar também está conjugado, né, do verbo estar. Que significa o quê? Ó, um estado, né? É como a Maria está. É o estado em que ela está cansada. E choveu durante a noite, né? Choveu é um verbo, né, que significa um fenômeno da natureza, ok? Conjugações. Cada verbo da língua portuguesa possui uma conjugação, ou seja, cada verbo se flexiona utilizando as desinências, que são os elementos que, associados aos verbos, nos dizem que tempo, pessoa, número e modo eles estão. Vou mostrar para vocês já já alguns exemplos. Vejamos aqui, ó, conjugações. Primeira conjugação são verbos terminados em AR. Por exemplo, amar, andar, falar. São verbos de primeira conjugação, pois terminam em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Por exemplo, comer, ler, fazer. São verbos de segunda conjugação, pois terminam em ER. E verbos, terceira conjugação, verbos terminados em ir. Por exemplo, dormir, assistir, rir, ok? São verbos de terceira conjugação, pois terminam em IR. Os verbos pertencem a uma mesma conjugação dependendo da sua desinência. Flexão verbal. O verbo é uma palavra variável, ou seja, flexionada e pode exprimir acontecimentos, situar eventos, exprimir ações, manifestar sentimentos, etc. Então, gente, dizer que uma classe de palavras é variável significa dizer que ela muda, que ela altera, né? A depender da situação, do contexto. Então, o verbo é uma palavra variável. A gente conjuga os verbos, né? Por exemplo, o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama. Então, percebam que o verbo está sofrendo alteração na sua terminação. Então, quando isso acontece, a gente diz que aquela palavra é uma palavra variável, ok? Modo e tempo. Então, os verbos, gente, ele tem seu modo e tem o tempo. Quando a gente fala de modo,
A gente está falando desses três aqui, ó. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, indicação ou estado, pode ser utilizado para fazer referência ao presente, passado ou ao futuro. Nesse modo, o fato é considerado como certo, real. Então, esse é o modo indicativo. O modo subjuntivo apresenta uma possibilidade, incerteza de existência ou não existência. Nesse modo, o foco é a ação ainda não realizada. Então, vejam aqui ó, a diferença do indicativo para o subjuntivo. No indicativo, ó, o fato é considerado certo, ok? Aqui no subjuntivo, é uma possibilidade. A ação, o foco é a ação ainda não realizada. E no modo imperativo, a palavra vem do latim imperare, tem como significado comandar, estimular, fazer algo. Conselho, convite, induzir, animar. Quando a gente diz assim, né? Vocês que são pais, que são mães, falam assim para o filho de vocês: menino, guarde os brinquedos. Ou menina, né? Guarde os brinquedos. O verbo guardar, ele está no modo imperativo. Guarde. Por quê? Porque eu estou comandando, eu estou dizendo, faça isso. No caso é guardar, né? Guarde os brinquedos, né? Eu estou mandando alguém fazer algo, né? Ou estimulando alguém a fazer algo. No caso aqui eu não estou nem estimulando, eu estou mandando mesmo, né? Guarde os brinquedos, né? Aí aqui tem alguns exemplos, ó. Eu sempre estudo. O verbo estudar aqui, né? Está no modo indicativo, porque é uma ação certa. Eu estou afirmando que eu sempre estudo, ok? Talvez eu estude amanhã. Esse estude aqui está no modo subjuntivo, porque não é uma certeza, é uma possibilidade. Talvez eu estude, ok? Estude agora, menino, modo imperativo. Ó, esse estude, eu estou dando uma ordem. Estude agora, menino. Né? Então, quando a gente dá uma ordem, no exemplo anterior que eu falei, né? Menino, guarde os brinquedos. Eu também estou dando uma ordem, estou mandando alguém fazer alguma coisa, faça isso. No caso, né? Guarde os brinquedos. E o que é que eu estou mandando fazer aqui, ó? Estou mandando estudar. Então, estude agora. Modo imperativo. Então, quando eu dou uma ordem, né? Um conselho, enfim, o verbo está no modo imperativo. Quando eu falo em tempo, gente, são todos esses tempos aqui, ó, no modo indicativo. São 6, né? Eu vou já mostrar uns exemplos para vocês, ok? Então, o tempo no modo indicativo, a gente tem o presente, que expressa um fato atual. Pretérito imperfeito, expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. O pretérito perfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. O pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Futuro do presente anuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. E futuro do pretérito anuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Modo indicativo, tempo, ó. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos conjugar aqui o verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação, né, pois termina em AR. No presente, do modo indicativo, como é que ele fica? Ó? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No pretérito perfeito, do modo indicativo, fica eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Gente, pretérito é passado, certo? É o passado do verbo.
já aconteceu, né? Pretérito imperfeito, ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Pretérito mais que perfeito, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis e eles cantaram. O pretérito mais que perfeito nós não utilizamos, né? Às vezes a gente lê alguma coisa, né, em livros, mas falar no dia a dia, a gente não fala, né? Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. E futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam. Percebam aqui que o vós, né, essa pessoa aqui, a segunda pessoa do plural, nós também não falamos no dia a dia. Existe, né, essa pessoa, o vós, existe também as conjugações, né, mas nós não conjugamos os verbos nessa pessoa aqui, na segunda pessoa do plural. Ok? O tempo, gente, modo subjuntivo. Tem esses três aqui, ó, o presente, pretérito imperfeito e o futuro. O presente expressa um fato que pode ocorrer no momento atual. O pretérito imperfeito expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. E futuro anuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Vejamos aqui os exemplos, ó. Modo subjuntivo. No presente, o verbo cantar, como é que fica, ó? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que nós cantemos. Aqui é que vós, né? Houve um erro de digitação aqui, gente. Que eles cantem. Então, percebam que no modo subjuntivo, eu tenho essa palavrinha aqui, ó, antes do eu, né? Antes do pronome, que é o que. Então, já me ajuda a identificar, né? Que está no modo subjuntivo do tempo presente, né? Que eu cante. O pretérito imperfeito já não é o que, é o se, ó. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos. Aqui houve um erro de digitação, né? Deveria ser o vós. Se eles cantassem. Então, aqui já me ajuda a identificar, né, que esse verbo está no modo subjuntivo do pretérito imperfeito, porque tem esse se aqui, ó. Ok? E no futuro, gente, tem o quando. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós, aqui também houve um erro de digitação, né? Quando eles cantarem. Então, percebam que no modo subjuntivo se torna até um pouco mais fácil por conta dessas palavrinhas que vêm antes do pronome, né? No presente é o que, no pretérito imperfeito é o se, e no futuro é o quando, ok? E por último, né, o modo imperativo. O imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. Vejamos aqui, ó. Modo imperativo, presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Aí, como é que fica no imperativo? Ó, imperativo afirmativo. Não tem a primeira pessoa, né? Fica canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. No presente do subjuntivo, eu digo que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Aí, como é que fica no imperativo negativo? Não tem a primeira pessoa, né? Por que não tem a primeira pessoa, gente? Porque a gente não vai dar uma ordem para a gente mesmo, né? Por isso que no imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, não tem a primeira pessoa. Porque se o imperativo é uma ordem, é um conselho, a gente não dá ordem nem conselho para a gente mesmo. Possa até ser que a gente dê, né?
mas gramaticalmente falando, isso não faz, não faz muito sentido, ok? Por isso que não tem a primeira pessoa. Então, como é que fica o imperativo negativo? É só botar o não antes. Não cantes tu. E altera um pouquinho aqui também, né? Ó, a terminação. Não cante você. Não cantemos nós. Não canteis. Não cantei vós. E não cantem vocês. Então, no modo imperativo, a gente só tem o afirmativo e o negativo, ok? Número e pessoa. O número é a flexão do verbo em singular ou plural. Para fazer a concordância com o sujeito, o verbo apresenta 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Nós já vimos, né, aqui os pronomes, né, pronomes pessoais do caso reto, ó. 3 pessoas no singular, eu, tu, ele, e 3 pessoas no plural, nós, vós e eles. O vós aqui nós não utilizamos, nós brasileiros aqui do Brasil, nós não utilizamos. Mas em outros países em que se fala também o português, eles utilizam, né, o vós. Em alguns estados, o tu também nós não utilizamos aqui no Nordeste, mas em alguns estados brasileiros se fala e se conjuga o tu, né? A galera lá do Norte costuma utilizar o tu. Nós aqui no Ceará não usamos, né? Gente, então é isso. Até a próxima aula. O verbo não é tão fácil de compreender, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá bom? Então, tenham uma excelente noite. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula. Tchau, tchau.